O protagonista pergunta quem é o rapaz, e ele começa perguntando se o protagonista não precisa de dinheiro. O cara explica sobre algumas regras e lhe pergunta por que não faz com a companhia dele. O protagonista diz que precisa de milhões e duvida se eles fazem isso com menos regras. Dessa forma, ele conclui em pensamentos que são, na verdade, agiotas. A conversa continua e o protagonista diz que precisa de 5 milhões e que em 3 meses consegue pagar. O desconhecido diz que isso é fácil, já que eles são uma companhia, e pede para ir até o escritório dele para conversar melhor. Ao chegar ao escritório, ele apresenta o protagonista para o gerente. Assim, ele se vira e pergunta ao Jung, o protagonista, de quanto precisa e o tempo que quer para pagar. O desconhecido explica de quanto o protagonista precisa, e Jung diz que poderá pagar mesmo que as taxas sejam altas. Logo, o gerente diz que, com as taxas, ficará em 7 milhões, e que assim que assinar o contrato, o valor irá rápido para a conta. O protagonista então agradece a ele. Enquanto ele se prepara para assinar o contrato, o gerente diz que precisa de algo como garantia que seja maior que o empréstimo. O protagonista então diz que a casa dele vale mais que 5 milhões e também tem uma Mercedes de 300 mil. Porém, o gerente confronta o protagonista e diz que a casa dele vale no máximo 4 milhões e que não conseguiria quitar. O protagonista, em desespero, diz que o gerente precisa ajudá-lo e que precisa urgentemente de 4 milhões e meio na hora. O gerente, então, relaxado na cadeira, diz que não é um negócio vantajoso para eles. O protagonista, então, bate na mesa e diz que se fizerem os 4 milhões, ele conseguirá pagar os 7 milhões iniciais. O gerente, então, diz que vai dar uma ajudinha especial. O protagonista, em pensamento, diz que os documentos da casa e do carro não são falsos e que, faltando 1 mês para o congelamento mundial, estes dois não vão poder cobrar nem se estiverem vivos. Então, o protagonista vai embora, e os caras da companhia dizem que, para ele fazer toda essa oferta e hipotecar a casa dele, deve estar desesperado pelo dinheiro. O gerente acrescenta dizendo que já bateu a meta ganhando 7 milhões, só oferecendo 4 milhões. Os caras dizem que ele é como um gato gordo, que vão espremer o protagonista até ele secar, e dizem que é para ligar para a agência do exterior para mandar o dinheiro. O protagonista, em seu carro, diz que eles são muito idiotas em emprestar um valor que nunca verão de volta. Então ele olha o celular com o valor do Pix recebido e diz que agora tem dinheiro para melhorar a segurança da casa, com um saldo total de 9 milhões. Passado o tempo, na companhia de segurança Dragão de Batalha, o protagonista, em seus pensamentos, diz que a companhia é uma das maiores de segurança da China e que são responsáveis pela segurança de inúmeros políticos e homens de negócios. Assim, ele diz que, na vida passada dele, ouviu que eles construíram um sistema de segurança de primeira, só por 1 milhão, para o filho de um magnata, e que se manter a segurança, durará por muitos anos. Segundos depois, chega um homem chamado Wai Yan e se apresenta ao protagonista, perguntando também o que pode fazer por ele. Zhang, apertando a mão do homem, diz que precisa que eles construam um sistema de segurança de nível mais alto para o apartamento dele, que possa resistir ao fim do mundo. O rapaz diz que a companhia deles é muito boa e pede para que ele olhe alguns dos projetos deles para escolher melhor. O protagonista, então, começa a analisar focadamente. O protagonista, então, vê uma planta em um dos planos de segurança e acha interessantes as implementações. Em pensamento, deseja que seu apartamento seja como uma tartaruga, que seja impossível de invadir. O homem da companhia diz que não sabe qual o objetivo do protagonista, mas que existe risco para qualquer assunto, afirmando em pensamento que será um grande negócio. Assim, pasmo com a situação, diz que mesmo que seja um apartamento pequeno, com as novas modificações e locação de algumas armas, se tornará uma fortaleza. Ele termina perguntando se o protagonista sabe como funcionam as fortalezas. O homem de negócios, analisando a planta, diz que já foi mercenário no exterior e que entende sobre armas militares. Isso chama a atenção do protagonista, que, interessado, pergunta se ele sabe alguma forma de conseguir armas de fogo.